mais um pouquinho sobre você, o que você atua? Tá, perfeito. Então, o meu nome é Adevilson, né? Adevilson Sangalê, eu sou advogado criminalista. Hoje eu atuo só na parte criminal, tá? Minha especialidade dentro da parte criminal é crimes contra a vida, drogas e, na verdade, tudo na parte criminal eu faço, mas a minha demanda maior é em crimes contra vidas e drogas e em algum crime sexual. É a Uhum. parte que eu mais atuo. Eu atuo na área criminal há aproximadamente há um ano, tá? Estou finalizando uma pós de processo penal, mês que vem eu já termino, então já me especializo uma parte de direito penal e tribunal do júri, uma especialização. Já atuei na área previdenciária, hoje não atuo mais, e alguma coisa na parte civil, mas muito pouquinho, mais mesmo agora é só na área criminal. E nesses crimes, assim, dentro da. Pretendo ficar só em crimes contra a vida. Porém, a minha demanda hoje ainda eu faço um pouquinho de drogas e alguns crimes sexuais também. Mas tudo Certo. que envolva direito criminal, assim, eu posso atuar. Tenho a especialidade e domínio no ramo. Uhum. Certo. E qual seria essa maior dificuldade que você observa durante algum relato de alguma testemunha que você já tenha feito? Tá, tu diz dificuldade em qual sentido? Sim, É, tipo, dificuldade um minha de. relato de algum, tipo, alguém observa, sei lá, algum crime assim que observou assim na rua, sendo um assalto, ou qualquer relato assim que você observa que a pessoa tem dificuldade em falar assim. Tá. Ao meu ver, assim, ó, falando na minha área, que eu vejo a maior dificuldade hoje de ter, em referente a testemunhas, é ela saber se expressar. Por exemplo, muitas vezes acontece no direito criminal que pessoas sabem testemunhas sabem de um determinado fato, há um crime contra a vida, por exemplo. A testemunha sabe que aquela pessoa, a, a vida passada dela, assim, não é nada boa, ela sabe que aquela pessoa tem teve tendências tipo, a uso de armas, por exemplo, porém dependendo da região, se é cidade pequena, as testemunhas têm medo de falar por conta de influência de familiares, entendeu? Se há um crime de repercussão. Vamos pegar um caso meu, por exemplo, assim, que eu já tive. Era um caso de repercussão, uma cidade pequena. Eu tinha certeza que a testemunha sabia do que eu queria saber. Eu queria saber se o cara era tendencioso a usar arma, por exemplo. E depois dar um exemplo de um caso meu mesmo. A testemunha sabia que ele tinha o costume de andar armado, porém, ela não fala porque a família da vítima, no caso ali, no meu caso, tem uma influência muito forte. Então, assim, eles fingem não saber, omitem a informação por medo do que às vezes eles podem sofrer depois por conta de familiares ou por conta de amigos. Então, na maioria das vezes isso acontece por medo ou ah, até mesmo por desentendimento, às vezes não quer se envolver com o caso. Eu vou falar que eu não sei, eu vou falar que eu não vi, porque eu não quero me incomodar, não quero ter envolvimento. Então, eu acho que essa omissão, a maior dificuldade, assim, às vezes você realmente falar ou tentar provar que aquela testemunha sabe, porém ela está falando que não sabe, entende? Então, isso é uma Uhum. dificuldade muito grande. Uhum. E você, como advogado, como que você pode ajudar essa pessoa, digamos, a se expressar ou tentar se abrir com você? Como que você pode ajudar essa pessoa? Assim, ó, eu sempre. A única forma que você tem de ajudar uma testemunha nesse sentido é se você sabe da resposta dela, se você tem como provar a resposta dela. Porque, assim, ó, no meu caso, o meu interrogatório, no direito criminal, o interrogatório, quando você está interrogando uma testemunha, na maioria das vezes você já sabe a resposta daquela testemunha, tá? Como que você vai auxiliar? Fazendo perguntas tendenciosas para que aquela pessoa saiba que você já sabe a resposta. Porque se ela falar
diferente ou inventar algum fato novo, você vai desmascarar ela. Então, assim, um método de ajuda no direito criminal seria você formular perguntas específicas já sabendo a resposta. Se você não sabe a resposta, você tem que dar a entender que você sabe, ou dar a entender que aquela pessoa sabe do que ela vai falar. Que no caso, o advogado já tem essa informação, só quer que ela confirme em juízo. Então, você vai fazer Uhum. perguntas relacionadas a isso. Já dando a entender que você, por exemplo, é uma testemunha, eu estou te perguntando, eu já sei a resposta que você vai falar, ou já tenho em mente, você já vai perceber, opa, ele já sabe mais ou menos, então você vai ter que falar a verdade. Então, assim, você sempre vai perguntar já com o Uhum. intuito que você já sabe a resposta, ou se não sabe, que você pelo menos tem o domínio de... ou eu quero que você saiba que eu sei que mais ou menos é assim, porque você vai ter conversado com o teu cliente, enfim, nesse sentido. De outra forma, eu não vejo como está podendo ajudar assim, a pessoa a influenciar na resposta, né? Dependendo a forma de interrogatório, tem que até analisar, né? Porque senão não é vantajoso você utilizar esse método. Entendi. Então, essas seriam umas das técnicas que você utiliza na entrevista de testemunha? Isso, quando eu estou fazendo um interrogatório, você tem que ver o seguinte: no direito penal, você tem testemunhas de acusação e testemunhas de defesa, né? Testemunhas de defesa, eu utilizo um interrogatório direto. Ou seja, eu quero que aquela testemunha, que ela relate o máximo que ela puder, sem que eu influencie nas respostas. Entendeu? Isso é um método que eu utilizo. Porque quem está ouvindo, por exemplo, num processo de tribunal do júri, o jurado que está ouvindo, você passa muito mais credibilidade num interrogatório direto se a pessoa mesmo falar. Você não precisa tocar no assunto. Você vai fazer uma pergunta genérica, uma pergunta bem aberta, e aquela pessoa vai falar tudo que ela sabe. Então, isso é um método que eu utilizo. Numa testemunha de acusação, que é uma testemunha que seria, no caso, contra mim, eu vou utilizar o método contra-interrogatório. Ou seja, esse contra-interrogatório, eu vou fazer perguntas objetivas, que a resposta seja sim ou não. Digamos assim, eu vou contar a historinha e pedir só para a pessoa confirmar, entendeu? Então, no interrogatório direto, quem conta a história é a parte, por causa da testemunha. No contra-interrogatório, você não pode dar muita margem para a pessoa falar. Vai ser mais perguntas sim ou não, nesse sentido.